Moção de apoio número 64, de 14 de agosto de 2026, da autoria da vereadora Cris Anata. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da proposição. Moção de apoio número 64, de 14 de agosto de 2026. A vereadora que essa subscreve requer, na forma regimental, após cumprida todas as formalidades legais, o encaminhamento desta moção de apoio e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos influenciadores digitais Moisés Becker e Marcinho Cadeirante, idealizadores do projeto Cadeirantes Andante, pela relevante iniciativa de fiscalizar as condições de acessibilidade dos prédios públicos municipais, contribuindo para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e para a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Por meio de visitas realizadas aos espaços públicos e da divulgação responsável de suas experiências, o projeto Cadeirante Andante tem dado visibilidade às dificuldades enfrentadas diariamente por pessoas com deficiência física para acessar serviços, repartições e ambientes que deveriam estar disponíveis a todos em igualdade de condições. A iniciativa de forma prática e cidadã que ainda existem barreiras arquitetônicas que dificultam ou impedem o pleno acesso das pessoas com deficiência aos serviços e espaços públicos, comprometendo sua autonomia, segurança e dignidade. Mais do que apontar problemas, o projeto promove conscientização, estimula o debate público e contribui para que sejam buscadas soluções efetivas, garantindo que os ambientes públicos estejam preparados para atender todos os cidadãos em igualdade de condições. Importante destacar que o trabalho desenvolvido por Moisés Becker e Marcinho Cadeirante possui caráter educativo, colaborativo e de cidadania. Como cadeirantes, eles vivenciam diariamente os desafios relacionados à falta de acessibilidade e utilizam suas redes sociais como instrumento de informação e mobilização, mostrando à população as dificuldades reais encontradas para ingressar, circular e utilizar espaços públicos. Essa atuação fortalece a participação social e demonstra a importância do controle cidadão sobre a qualidade dos serviços públicos, contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas de inclusão e para a construção de uma cidade mais acessível para todos. A acessibilidade, deve ser compreendida como um compromisso permanente da administração pública. Espaços públicos inacessíveis representam barreiras ao exercício da cidadania e contrariam o princípio da dignidade da pessoa humana, pois impedem que todos os cidadãos tenham o mesmo direito de acesso aos serviços e equipamentos públicos. Essa realidade revela uma situação que merece reflexão. O município realiza uma cobrança de forma rigorosa junto às empresas, estabelecimentos comerciais e demais particulares, exigindo o cumprimento das adequações de acessibilidade previstas na legislação, por meio de fiscalizações e condicionando a regularização das atividades, a emissão de alvarás e o funcionamento dos estabelecimentos ao atendimento dessas normas. Contudo, o mesmo rigor aplicado aos particulares deve ser observado pelo próprio poder público na execução, planejamento e manutenção dos seus espaços. Diferentemente do cidadão ou do empresário, que promovem adequações de seus estabelecimentos para atender às exigências da fiscalização municipal, os espaços públicos possuem uma responsabilidade ainda maior, pois são destinados ao atendimento de toda a população e em algum momento da vida. Todos os cidadãos precisarão acessar um serviço público. Enquanto a utilização de um estabelecimento comercial pode depender da escolha individual de cada pessoa, o acesso aos serviços públicos é uma necessidade coletiva e um direito garantido a todos. Por isso, a administração pública deve assegurar que seus prédios, praças e equipamentos estejam preparados para receber todos os cidadãos, especialmente as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, as obras e equipamentos públicos são planejados, elaborados e acompanhados por setores técnicos da administração municipal, contando com profissionais da engenharia, fiscalização de obras e responsáveis pelo acompanhamento da execução dos projetos. Por essa razão, a acessibilidade deve ser uma premissa desde a elaboração dos projetos, e não uma adequação realizada somente após cobranças ou manifestação da comunidade.
Implantação de espaços públicos sem a devida estrutura acessível evidencia a necessidade de que a inclusão seja pensada desde o início dos projetos e obras, evitando que cidadãos com deficiência tenham seus direitos limitados e precisem recorrer constantemente a reivindicações para garantir aquilo que já está previsto em lei. Legislação de acessibilidade não foi criada apenas para ser exigida dos cidadãos e das empresas, mas também e principalmente para orientar as administrações públicas na adequação de seus espaços, assegurando que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços públicos com autonomia, segurança e dignidade. A acessibilidade constitui um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, pela Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, e pelas normas técnicas vigentes, que estabelecem a obrigação do poder público em garantir condições adequadas de acesso, circulação, permanência e utilização dos espaços públicos. Diante do exposto, a vereadora Crisanata manifesta seu apoio ao projeto Cadeirante Andante, reconhecendo a importância do trabalho desenvolvido por Moisés Becker e Marcinho Cadeirante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na promoção da acessibilidade. Ao mesmo tempo, solicita ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo Municipal, que realizem levantamento técnico das condições de acessibilidade de todos os prédios e espaços públicos municipais, estabelecendo um cronograma de adequações necessárias para garantir o cumprimento integral da legislação vigente. Que esta moção de apoio seja encaminhada aos senhores Moisés Becker e Marcinho Cadeirante como forma de reconhecimento pelo relevante serviço prestado à comunidade, ao dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência e contribuir para uma sociedade mais inclusiva. Que seja igualmente encaminhada ao Poder Executivo Municipal para que adote as providências necessárias visando a adequação dos espaços públicos às normas de acessibilidade, demonstrando, na prática, o mesmo compromisso e rigor que exige dos estabelecimentos privados, fortalecendo uma administração pública coerente, inclusiva e comprometida com os direitos de todos os cidadãos. Crisanata, vereadora, PSDB. Obrigado pela leitura, secretária. Se coloco em discussão a moção de apoio e passo a palavra à autora, a vereadora Crisanata. Reiterando os nossos cumprimentos, e aqui quero fazer uma saudação muito especial para o Moisés e para o Marcinho, né? Para o Moisés e para o Marcinho, né? O qual eu recebi, né? Pelas redes sociais, o trabalho que vocês estão realizando. Eu me perguntava, e esse mês é o Agosto Laranja também, que é dedicado a pessoas com deficiência, o qual o nosso trabalho, o nosso mandato também tem abraçado essa pauta relevantemente. Trabalhamos muito ano passado, o Marcinho comentou, né, dos nossos projetos, dos passeios públicos, porque tem uma lei que eu acho equivocada, que diz que quem tem que fazer os passeios é o proprietário do passeio público. Não é porque eu moro na frente do passeio público que eu sou dono, porque senão quem morava na frente da praça também teria que cuidar da praça, porque ela é o dono, então já que mora na frente. Então tem uma incoerência, e o nosso mandato tem trabalhado muito, com muito afinco, para mostrar essas incoerências. Por que eu falo assim? Porque pessoas foram multadas, tiveram que fazer empréstimos, financiamentos, idosos, para fazer o seu passeio público. Só pasme vocês, né, que não foi nem respeitado o que diz a própria lei de 2015. Né? A lei de 2015 diz que administrações públicas têm que criar as rotas acessíveis para que as pessoas com deficiência possam, então, fazer aquele trajeto para chegar nos serviços públicos. Então, teve vários equívocos, inclusive do Ministério Público, né, o qual a gente fez uma menção aqui, né, fizemos uma notícia de fato, essa notícia de fato aqui não teve êxito, nós encaminhamos para a corregedoria, ela está andando, inclusive, eu acho que ela estava lá embaixo, inclusive, né, porque não tivemos êxito. Então, a gente não precisa permanecer no erro, muitas vezes, ou no equívoco. A gente precisa se colocar no lugar de vocês, e aqui eu quero agradecer a Deus, né? Quero mandar um abraço para o Dejanir, para a Maria Helena também, que me encontraram no mercado e falaram que acompanham a sessão e têm visto o nosso trabalho, levantar a voz, levantar a bandeira para defender as pessoas com deficiência também. Né? O nosso mandato está atento a todas as demandas e sabe. E eu quero agradecer também, mais uma vez, a Deus por ter vocês. Sabe por quê?
porque eu pensava, meu Deus, será que só eu que estou louca? Só que aí eu vejo que as pessoas não conseguem andar, as pessoas com deficiência, até com mobilidade reduzida, as pessoas podem, inclusive, né, cair, né, se machucar, será que sou eu? E quando eu vejo o trabalho de vocês, a ousadia, a perseverança, o discernimento de dizer, olha, nós existimos e nós estamos aqui e nós queremos, né, que nos vejam, que nos respeitam, né? E daí a gente né, se entende. Quero aqui agradecer também o vereador Berté e a vereadora Daiane, que passaram na frente, a próxima era de vocês, mas que autorizaram, juntamente com o presidente, né, essa forma de passar na frente, de valorizar, até porque existe uma lei de deficiência, né, as pessoas com deficiência no mercado, em qualquer lugar, têm preferência, né? E deveria ser, né, aqui nessa casa, que a gente que faz as leis, deveria ser mais ainda, né, ter esse olhar específico de respeito, né? Porque a sessão nossa, no regimento, nós podemos ir até às 11 horas da noite, que é o nosso horário de trabalho, conforme diz, né? Então, eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu respeito e o meu carinho para todas as pessoas com deficiência e dizer que esse ano nós vamos estar protocolando novamente o projeto, aquele que foi 2 vezes rejeitado, né, na legislatura passada. A nossa assessoria já está nos organizando novamente para que ele seja reapresentado, para que a população veja e faça justiça para quem realmente está trabalhando para as pessoas, para a verdadeira inclusão. Porque às vezes falar é fácil, né? É muito fácil falar, né? Mais difícil mesmo é sentir o que vocês sentem, porque eu sei o que vocês sentem, né? A gente já teve uma pessoa, a minha mãe teve um AVC, ficou cadeirante, enfim, a gente tem várias realidades, trabalhei, né? Fui professora de pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência, então eu evoluí nesse período com vocês, me ensinaram muito as pessoas com deficiência, né? E por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de reconhecimento, de apoio de vocês estarem na prática mostrando como é que vocês, né, chegam aos serviços públicos. Então, mais uma vez aqui, o nosso agradecimento, o nosso carinho, o nosso respeito, né, no nosso gabinete, da vereadora Cris Zanata, pedindo, então, a aprovação dessa moção de apoio a vocês e todas as pessoas com deficiência para que elas se sintam, né, inclusas realmente na sociedade. E o poder público, né, conforme foi falado, tem obrigação de estar fornecendo essa questão de acessibilidade. Seria isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Cris Zanata. Continua em discussão a moção. Também não posso deixar de cumprimentar meus amigos Moisés, Marcinho. Eu conversava com o Marcinho antes deles começarem o projeto, inclusive, e com certeza a gente sabe da importância, até porque, sim, há um rigor excessivo de cobrança das questões de acessibilidade nos prédios comerciais, principalmente, nos prédios nossos do centro, em que prédios antigos com dificuldade de fazer toda essa adequação à cobrança, e há incoerências do tipo um prédio num piso superior, segundo, terceiro piso, permitir que não haja acessibilidade pelas escadas, mas exigir um banheiro adaptado. Então, alguns projetos, sim, têm essa questão. E é incoerente. Então, o pedido é que, muito mais do que a lei fria, seja analisada a coerência e a adaptação, porque os prédios em questão são todos prédios construídos muito antes da entrada em vigor da lei. E aí, com certeza, causa dificuldade. E isso, cobrado aqui em São Miguel do Oeste, é cobrado diferente em outros locais do estado. Nós temos locais como Ceará, por exemplo, que não tem essa cobrança, porque sabem da dificuldade topográfica, inclusive, de se adaptar a isso. Então, tem que ter uma coerência em algumas situações. E sim, importante que seja feito a visitação nos prédios públicos. Eles estiveram aqui na Câmara. Só um conselho para vocês, para ficar ainda mais mais legítima a cobrança que vocês fazem, que demonstrem os dois lados, o que está certo e o que está errado. Você tem dado ênfase realmente à dificuldade e tal, mas tem situações em que estão adequadas, e aqui na Câmara também tem, sabem que tem, a maioria das situações estão adequadas,
mas agradecemos, inclusive, a lembrança daquele espaço lá na frente, embora não seja o acesso principal dos cadeirantes, porque nós temos vaga especial na garagem, mas é importante que tenha, já que tem o acesso para a rua, que tenha também aquele acesso, e já fizemos o pedido, inclusive, para que seja adequado aquele acesso. Que também os demais prédios públicos que têm alguma dificuldade, que têm alguma situação, possam também fazer as adequações para promover a inclusão de todos, dos deficientes e todas as demais pessoas também. Com a palavra, vereador Adilson Pandolfo. Reiterando nossas saudações, fazer aqui uma saudação especial, então, aí ao Marcinho e ao Moisés, que aqui representam não apenas eles, né, mas todas aquelas pessoas que, cadeirantes e deficientes, que precisam ter espaços adequados para poder ter acessibilidade e para poder ter acesso, especialmente a todos os serviços, seja serviços em prédios privados, públicos, enfim, né. Dizer que eu entendo a luta pela acessibilidade vai muito além do que a gente discutir se um prédio antigo pode ser adaptado ou não, ou se um prédio novo deve ter acessibilidade ou não, né. Eu acho que a nossa cidade evolui, está evoluindo, a luta pela igualdade, ela é permanente, igualdade de oportunidades, né, tanto para quem não tem nenhuma deficiência quanto para aquele que tem, né, e as adequações elas têm que acontecer. Agora me parece que é fundamental essa nova política de exigência de que todas as novas construções, sejam particulares ou públicas, tenham acessibilidade, porque isso a gente já vai avançando, né, vai avançando, e hoje a gente sabe que qualquer obra nova tem que ter isso, né. As antigas, de fato, concordo com o presidente, que tem umas que não tem como adequar, a não ser demolir e construir novamente, né? Mas aquelas que têm a mínima condição, a mínima possibilidade de fazer essa adequação, tem que ser feita. Eu acho que o poder público deve exigir do proprietário, mesmo que seja prédio antigo, né, deve exigir do proprietário que se faça e que se garanta, né, a acessibilidade para todos. Então, parabéns pela iniciativa da moção de apoio aqui, e parabéns a vocês pela iniciativa do projeto de divulgação e de luta, né, que não é só de vocês, é do conjunto de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Obrigado, vereador Pandolfo. Na sequência, vereador Bufo. Reitero meus cumprimentos também aqui, quero deixar minha saudações especiais aí especial pro Marcinho, meu amigo aí de luta, né, Marcinho? Me ajudou e me ajuda também no futebol solidário, cobrando lá, ajustando, né, Marcinho? Sempre presente também no futsal São Miguel, isso aí o povo tá vendo, né? Então, o Moisés também, estão gravando os vídeos aí, buscando melhorias na cidade. O Marcinho mora no São Luís, né? No São Luís, Salete ali, divisa, né? No Sagrado, né? A gente vê a dificuldade que é ali, né, Marcinho? Só cobrar os prédios novos e que nem o vereador Centenário falou, e deixar os prédios velhos para trás. Não, mas tem muita mais coisa. Um exemplo, o Borghetti falou antes do acidente ali das gurias aqui no São Luís. Aquele terreno ali tá, eu acho que faz uns 10, ou mais, né, Borghetti? Uns 10, 15 anos que tá lá, jogado as traças, pura sujeira, mata, eu passo todo dia lá. Eu vou andar de bicicleta, ali é meu trajeto, eu moro por ali, e não tem a calçada. Então, cobra de um, tem que cobrar do outro também. Aqui para baixo, aqui perto do Caíque também, você sempre vem ali pelo meio do asfalto, os carros têm que desviar você, porque tem ali quase uma quadra que não tem calçada. E vários moradores reclamam, bufo, pega, vai lá. A gente vai lá, a gente avisa. O papel nosso a gente faz. Só que se os órgãos competentes não vão cobrar, ou talvez cobra, demora demais, também não sei. E não é só por acidente, por evitar acidente. A sujeira que vai na frente da casa dos outros. Tem asfalto ali, dá uma chuvarada, vai tudo a sujeira na frente da casa. Então é muita reclamação. A gente vê ali no bairro São Luís, né, Marcinho? Que a gente se encontra direto ali, que tem bastante coisa a ser melhorada. Então, parabéns pela iniciativa do teu projeto e conte conosco aí no que precisar. Valeu, obrigado, um abraço. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Bufo. Na sequência, vereadora Silvia Kuhn. Obrigado, um abraço. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Bufo. Na sequência, vereadora Silvia Kuhn. Dispensando os cumprimentos, eu quero parabenizar a dupla pelo projeto, né? O Moisés e o Marcinho. Dizer que a gente, antigamente, há uns 5, 10 anos atrás, a gente, até eu falo por mim, a gente não visualizava essa possibilidade de ir para as redes sociais e começar a falar
para querer contribuir. É uma forma muito didática de vocês contribuírem, chamando atenção para aquilo que precisa ser feito. Então, acho que a iniciativa de vocês é louvável, né? E também dizer que eu tenho pedido para o prefeito para colocar em prática a criação dos espaços multissensoriais. É uma coisa simples, gente, mas é a adaptação nos parques do que nós temos. Não é um investimento altíssimo, não é criar uma praça nova somente para os espaços multissensoriais. As pessoas precisam estar acolhidas não num espaço reservado, no meio onde elas estão inseridas no público, e isso nós precisamos evoluir em São Miguel do Oeste. Já citei num outro momento que na PAI está sendo viabilizado um espaço, né, vereador Javier, mas acho que o município de São Miguel do Oeste precisa avançar sim. Parabéns pelo lindo trabalho, parabéns à vereadora Cris pela iniciativa. Obrigado, vereadora Silvia Kuhn. Na sequência, vereador Paulo Henrique. Dispensando os cumprimentos, eu não poderia deixar passar em branco, né? Eu tenho que cumprimentar o Marcinho e o Moisés pela iniciativa, né? A iniciativa de levantar essa bandeira, porque em tempos de redes sociais, né, tem muita gente que é um leão atrás do teclado, né? Tem muita gente que faz, acontece, manda, desmanda, né? Mas dar a cara para bater e levantar uma bandeira e brigar por ela, são raras as exceções. Então, eu não poderia deixar de cumprimentar vocês pela atitude e a iniciativa, e vocês podem contar sempre com essa Casa Legislativa, tenho certeza disso, né? E que Deus abençoe vocês e continuem trabalhando em prol de uma São Miguel do Oeste melhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Henrique. Na sequência, vereador Borghetti. Reitero os cumprimentos, não podia deixar também de parabenizar o Moisés e o nosso querido Marcinho pelo trabalho que vocês estão efetuando no nosso município de São Miguel do Oeste. E também porque o Marcinho é uma das pessoas que sempre me avisa aí dos vazamentos que tem no município, que ele anda quase em todo o nosso município, né, Marcinho? Ele sempre está disposto a nos passar isso. Obrigado aí, porque isso é muito importante. Se todos os municípios fizessem o aviso, nós não ia ter tanta falta de água aí. Obrigado aí, tá, Marcinho? Um abraço. Obrigado, vereador Borghetti. Vereadora Cris Zanata, gostaria de finalizar? Então, vereadora Demarque. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite aos colegas vereadores e às senhoras vereadoras, ao público presente, em especial, então, aqui aos homenageados. Obrigado pela presença dos senhores, o senhor Marcinho, o Moisés e a senhora sua esposa, que eu não lembro o nome dela agora. Karina. Karina, obrigado pela sua presença também, né? A gente acompanha os senhores nas redes sociais e vê esse trabalho que é relevante para a nossa sociedade. Então, onde vocês também se colocam como a voz do povo, na causa de vocês. E é importante isso também, né? Trazer as demandas e mostrar a realidade, os desafios. Mas eu admiro muito o trabalho de vocês, não só o que vocês fazem, mas pela coragem e por vocês não tirar o pé, não baixar a cabeça. E vocês levantar todos os dias e ir à luta, fazer a oportunidade realmente acontecer. Parabéns pelo trabalho desenvolvido para vocês. E é isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Demarque. Não havendo mais inscritos, vereadora Cris Zanata. E eu também vou entregar com carinho, né, registrar esse momento que eu vejo que é de suma importância, porque a gente sempre tem que estar levando essa pauta, lembrando, resgatando o processo histórico que se vive. E a Demarque falou muito bem, falou da esposa do Moisés, que está aí, porque sabe também, convive, né? E sabe o quanto é importante ter esses acessos, né? Quanto facilita mais essa situação, né? Que a gente acaba convivendo com isso diariamente. Então, mais uma vez, o meu reconhecimento, e em nome de todos os vereadores, né? O nosso reconhecimento desse poder legislativo, né? E o presidente falou muito bem, presidente, quando falou que tem o acesso na garagem, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Então, é importante que ou se tenha uma sinalização também, que se fale para que tenha, né, todo esse respaldo também. Nós, enquanto presidente, mas eu vou encerrar agora para também, uma questão de respeito, nosso tempo já acabou, mas dizer o quanto vocês são importantes e que a gente precisa ter esse olhar atento. Então, conte sempre conosco. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Cris Zanata. Não havendo mais... Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, Javier Centenário, todos os presentes,
também a Cris Zanata, que foi autora da moção. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui, em especial o Valmir, a Juliana e o Davi, que vieram a convite nosso. E é surreal eu ver que um projeto que começou num kitnet, eu fugindo de uma depressão, contando algumas informações, o pouco do que eu sabia, se tornar, em 2022, junto com o Marcinho, que é o meu braço direito, a gente mostrar um projeto que se tornou algo social, algo não só para mim, mas para uma sociedade no geral. Como os vereadores falaram, se tornou a voz do povo. Isso, para mim, não tem preço. E agradeço a todos pela essa moção e a todos que nos apoiam por isso. E só falando sobre a questão do acesso ali pela garagem, não contrapondo, mas segundo a lei, se tiver possibilidade de total acessibilidade na entrada principal, assim deve ser feito. Ali tem e deve ser sinalizado. Está faltando essa sinalização. Com todo respeito, presidente, só uma questão que até tem muita informação que a gente nem sabe, né? A gente nem, então, só. E sobre o conselho, aceitamos de coração o conselho e vamos fazer, já estamos organizando. Desculpa eu ficar de costas, mas complicou um pouco. Vamos buscar fazer isso, só que a crítica no momento veio muito a nós justamente pela questão do privado ser tão cobrado e o público não cumprir. Então foi por isso que a gente entrou na questão da cobrança, mas vai ser mostrado também o lado bom, né? Porque é injusto a gente só criticar. E como a gente não tem lado político, né? A gente está mostrando a sociedade como sociedade, não sem a gente é apolítico, né? Então esse é o nosso objetivo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Raverno. No seu nome, eu cumprimento toda a mesa. Agradeço a Cris. Cadê? Deixa eu ver aqui, liga. Se tem ligar, não anda, né? Agradeço. Ah, tá aqui. Cris, agradeço de coração essa homenagem. Todos os vereadores ali falaram, foi muito bacana. Porque, assim, não é uma coisa que a gente está querendo lutar contra A ou contra B. Nós estamos querendo lutar por um direito que já está por lei, está assegurado por lei. É um direito nosso. E olha como é que foi engraçado hoje. O Borghetti voltou. O Borghetti adquiriu uma deficiência temporária. Aí imagina só, vai subir alguma calçada, alguma coisa. Que nem o Bufo falou lá das meninas, infelizmente foram atropeladas. E no nosso caso, tem muitos locais que a gente não consegue passar. E aí? Que nem eu falo, é muita coisa assim que a gente tá na luta. A gente tá batendo de frente. Não, vamos bater, é direito nosso. Às vezes pode pensar, mas vocês estão muito... Como é que posso falar? Muito radical. Até mesmo no vídeo que a gente postou aqui da Câmara, até pediram para a gente ter um pouquinho de noção. Desculpa. Mas para a gente ter noção, será que a pessoa teve noção de falar aquilo? E a gente sabe muito bem da geografia de São Miguel, que é difícil. Sobe e desce. Mas tem locais que dá para melhorar muito, só que não fazem. Voltando um pouquinho ao tempo, em 2023 tivemos aqui a audiência pública sobre os prédios antigos. Lá foi falado muito da tal da razoabilidade. Mas infelizmente é o que está acontecendo. Foi o que eu não lembro qual dos vereadores falou sobre o caso do segundo ou terceiro andar pediram para fazer um banheiro. E não tem como ter acesso. Eu sei de um caso no cabeleireiro, é o segundo andar, pediram para ele adaptar o banheiro no primeiro andar. E aí como é que vai fazer? Prédio antigo não tem. Então a luta é por todos. A gente está aqui e vamos continuar, né? Vamos assim, doa quem doer, mas a gente está buscando garantir nossos direitos. Obrigado a todos.